O capítulo 2 é as leis da atração. As leis da atração é a reciprocidade. É onde a reciprocidade nós temos de atrair as pessoas, de muitas vezes o vendedor, por exemplo, o vendedor ele busca se relacionar com algo que você fez. Por exemplo, eu sou um padeiro, o que você faz? Ele pergunta, eu sou padeiro. Aí ele, meu pai também foi padeiro. Então eles buscam essa reciprocidade, você vai perceber, às vezes um taxista ele vai dizer, mas eu já fui, né, pedreiro, você disse que foi pedreiro, você disse que trabalhou em algo, ele disse que foi também. São técnicas, então, de atração, de atrair o contato de outra pessoa, atrair a outra pessoa. A escassez também, quando você não é ouvido, por exemplo, uma pessoa, e depois você diz que, não, depois eu falo com você, né? Então, isso é uma maneira de atrair, porque a pessoa não dá a bola porque tu fala, e quando a pessoa for falar contigo, daí você diz, não, eu já falo contigo, eu vou resolver aqui um problema. Então, isso é escassez. Então, a pessoa tinha a sua convivência, mas não valorizou, e você pode, pela escassez, fazer com que, claro, fazer isso de uma maneira dosada, né? A autoridade é, por exemplo, ser um conhecimento, ter um conhecimento da área que você fala. Você é um professor de física, você vai falar sobre matemática, sobre física, sobre os fenômenos da natureza, você tem autoridade para falar sobre aquilo, sobre liderança. Se você estuda sobre a liderança, você faz uma boa relação desses conhecimentos que você tem, você é autoridade naquele assunto. Não uma pessoa que manda e tem o poder e manda você fazer, altera a voz, levanta a voz para mandar fazer as coisas. Não é essa a autoridade. É a autoridade de conhecer, de saber que as pessoas podem contar contigo para que você faça alguma coisa, que você tenha excelência naquilo, né? A consistência, né? Fazer aquilo que diz, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Isso não está mais hoje em dia, ninguém aceita mais isso, né? A consistência é manter o seu exemplo, né? A sua prova social, testemunhar, ter o testemunho daquilo que você fala. Dá o exemplo. Se você quer que as pessoas se relacionem bem, você tem que se relacionar bem com as pessoas, né? Ter ética nos comportamentos. Isso é muito importante. O terceiro capítulo vai falar, então, da linguagem da amizade. Então, as estratégias envolvem linguagem corporal, histórias envolventes, né? Storytelling, né? Contar uma história onde você pega um personagem, que o personagem passa por aqueles problemas da pessoa, né? Isso atrai bastante. Uma linguagem empática, uma linguagem onde a pessoa se sinta confortável, né? A linguagem corporal, como a inclinação de pescoço, onde você deixa essa parte exposta, isso significa que você está à vontade com a pessoa, né? A pessoa que deixou o pescoço à mostra quer dizer que você está muito à vontade com a outra pessoa, porque aqui nós temos a artéria que, se for cortada, é morte em alguns segundos. Então você está dizendo que está à vontade com a pessoa. Se você se retrai, então você não está confortável com a pessoa. Fazer gestos, né, com as sobrancelhas também significa que você está tentando entender o que o outro está falando numa relação empática, né? O sorriso está fazendo com que a pessoa se sinta mais à vontade também, né? Abrir bem, alguns gestos sempre influenciam no que o outro vai achar sobre você. Pode atrair você, como eu disse no início, a linguagem corporal pode atrair o outro, como pode afastar o outro, né? O capítulo 4, então, é construindo proximidade.
Então, como se constrói essa proximidade do outro? Pela conexão emocional. Conexão emocional é estar próximo ao que o outro vive. Mas eu já passei por isso. Às vezes a pessoa conta uma história e você também conta como passou por uma outra história também. Faz uma conexão emocional. Claro que isso muitas vezes são usadas para vender, né? Nas lojas os vendedores fazem isso. Mas aqui eu procuro trazer uma ideia mais salutar, mais proveitosa para a gente, não dessa maneira bajuladora e por vender a qualquer custo. Não, para a gente melhorar a nossa vida, com mobilidade mesmo emocional. As estratégias, então, é encontrar pontos em comum. Nós vamos ter sempre pontos em comum. Se a pessoa gosta de basquete, aí você fala, você gosta de basquete? Gosta, você viu tal equipe jogar, como jogou bem? A pessoa, sim, eu torço por eles. Então veja que você atrai a pessoa compartilhando as histórias e mostrando interesse genuíno, né? Aquele interesse que não é a qualquer custo, de qualquer maneira, é um interesse de interesse pela pessoa, porque ela pensa, porque ela faz, né? São afirmações empáticas, né? Não afirmações, chegar para o chefe e dizer, olha, eu fiz tal coisa e melhorou a sua situação e o senhor estava errado, né? Então, se dizer que o chefe está errado, o chefe não vai aceitar, são afirmações negativas. Então, a gente não chega falando com afirmações negativas, muitas vezes a gente elogia em público e se precisar criticar, depois a gente critica individualmente, né? Capítulo 5, nutrindo e sustentando relacionamentos. Então, manter a qualidade nas interações, tem que se buscar sempre. Nunca ninguém está 100% de conhecimento da arte de se comunicar. Nós estamos sempre aprendendo algo novo, né? As práticas, então, o contato duradouro, então aquela pessoa que fica mais tempo com você, como os pais, por exemplo, os pais e filhos. Pais e filhos, os filhos tendem a se comportar como os pais, depois de um certo tempo, porque é um contato, eles convivem muito, né? Certos casais também, vocês são muito parecidos, porque de acordo com os anos, os casais vão se tornando iguais ali nos comportamentos, porque essa é a duração, né, do contato duradouro, que é quanto mais tempo no contato, você tem mais influência sobre o outro, mesmo que você não fale nada, fique sempre ali, né? O seu filho, ele está brincando ali, e quando ele precisar, ele vai falar com você, né? Mas tem que estar ali junto, né? Ter o contato. O apoio, quando ele precisar falar alguma coisa, o seu filho falar, então ter o apoio, né? Eu fiz tal coisa, não ser criticado, né? Não vai criticar seu filho logo de cara. Tem que deixar ele falar e não fazer críticas, né? Procurar na maneira de condução depois, olha, quem sabe tu pode fazer dessa maneira, né? Tu já experimentou? Já pensou em fazer dessa forma? Né? Tu acha que vai ter um resultado diferente? Então, não deixa de ter uma comunicação assertiva e não castra os pensamentos, né, da criança ali. Escuta pela escuta ativa e pela empatia, que nós já conversamos, né? Escuta ativa é essa de repetir algumas palavras que ele falou, fazer perguntas, né? E colocar, não perguntas todo o momento, porque perguntar toda hora se torna chato, né? Mas assim que puder fazer os momentos que você puder interagir, conversar, é salutar.